Formação de preço. Isso é um assunto bem complicado. Temos duas linhas para seguir. Uma linha é a questão da parte administrativa, onde se parte do início, onde quanto custa esse produto, quais são os impostos que estão aplicados em cima, qual a margem que vai ser utilizada, se existe comissão, se existem impostos e por aí vai. E existe uma outra linha, que é a linha do marketing, que é qual o valor percebido pelo produto. O valor percebido do produto é o valor que o cliente percebe e esse determina o preço que ele vai ter, onde o cliente pode entender que esse é um produto caro ou que ele está ganhando uma grande vantagem em comprar esse produto. Então, a gente tem planilhas dentro da plataforma da YouPlan para te ajudar a definir como é que fazer esses cálculos. Tá? Então, hoje eu vou mostrar uma dessas planilhas, onde a gente vai fazer a formação de preço por uma visão administrativa e depois a gente vai passar por uma visão de marketing, beleza? Então, vamos lá. Tem várias abinhas aqui embaixo que tu consegue dar uma conferida ali para alinhar com o teu negócio, né? Primeiro tu tem que entender, antes de chegar aqui, né? Presume-se que tu já olhou a parte da monetização, então tu já sabe como monetizar o teu negócio, senão volta lá, entende como é que é isso. Então aqui, ó, a gente tem, por exemplo, se eu tenho um produto, eu tenho aqui, ó, o preço do produto, formação do preço, tenho projeção de venda de produto, que é o quanto eu vou vender. Qual que é o exercício aqui? Definido o preço do produto, eu vou entender quanto eu vou vender, eu vou fazer uma estimativa alto nível de quais são os meus custos e vou ver se a conta fecha. E qual o meu risco de estar trabalhando com aquele preço e as metas de venda que eu tenho que ter para cobrir a conta, tá bom? Então aqui a gente tem para assinatura, se eu tenho, por exemplo, um marketplace, se eu vou trabalhar com anúncios, o cliente não paga e eu ganho em ads, como é que monta aqui? Então você tem que escolher algum aqui, um deles que se adapta mais ao teu negócio, e utilizar ele para projeção. Aqui no exemplo, para ficar curto o vídeo, a gente vai usar o preço do produto, que ele é um pouco mais complexo, eu vou explicar os campos aqui como é que preenche, e aí a gente vai, e aí você usa, na verdade, o que for mais conveniente para você. Beleza? Então aqui, a primeira coisa, custo do produto, tá? Aqui a gente tem duas visões, se eu vendo ele no atacado ou vendo ele no varejo, e aí você tem que ver o seu caso. Se você não usa se você só vende atacado ou só vende a varejo, usa uma coluna, ignora a outra, bota tudo zero e tá tudo certo. Então, o custo do produto é todo o custo da matéria-prima, né? E todo o custo dos insumos que estão direcionados àquele produto. Né? Quanto custa para fazer um item, ou 1 milhar, ou depende como você vende, entendeu? Aqui, as margens unitárias, que é o quanto eu quero ganhar em cima desse produto. E aqui eu vou ter na soma dos dois o preço sem imposto, tá? Se eu tenho representante de venda, se esse representante ganha comissão, se eu tenho uma política de comissionamento, aqui em percentual, então eu coloco a alíquota aqui. Custos logísticos, né? Isso aqui é um pouquinho complicadinho. Seriam custos logísticos diretos para entregar o produto. Então, se o teu cliente ele paga pelo frete, então aqui é zero, porque ele vai pagar por esse valor, você não precisa se preocupar aqui na composição do preço. Se você vende com o frete incluso, se tu vende lá direto no cliente, então você tem que de alguma maneira estimar esse custo logístico aqui, a gente colocou em percentual, né, para ter uma noção aí, talvez ficar mais fácil. Impostos de industrialização, então são os impostos que você paga constituindo o produto. Então você vai pagar um imposto para vender isso para um distribuidor. No caso do atacado aqui, você vai vender para outra pessoa, né? Que vai vender para o teu cliente final. Se for no varejo, não tem, ó, tá cinza, esse negócio não tem aqui. Então você vê o que vale mais aqui, tá? E o markup, então, ele é a soma de todos os itens, né? Se eu quero ver uma fórmula aqui, uma coisa interessante, é apertar o F2, que eu consigo ver a fórmula ali como é que ela é formada, tá?
Então aqui o preço à vista, então seria a composição então do custo, a margem, as comissões, custos logísticos e impostos, então é tudo somado, então eu estou chegando aqui em R$16 aqui nesse caso aqui. Taxa de administração de cartão de crédito, ela não é embutida diretamente no custo, mas é uma coisa que a gente considera porque ela tem que estar dentro da margem, né? Então é uma derivação da margem. A margem do varejo, então, se eu estou vendendo para o varejo, então ele tem que ter uma margem, essa margem tem que ser atrativa para o varejo, eu tenho que conversar com o varejo para descobrir qual é que é essa margem, né? Então, aqui então a margem que ele vai cobrar para que eu consiga saber o preço final, né? É claro que quando o varejo vende, vai ter o imposto do varejo. Então é importante aqui, a gente tem uma tabelinha aqui no canto, onde tem uma lista de alíquotas, elas podem variar de acordo com o estado, enfim, a gente sabe que é complexo aqui. Então, se eu estou no Simples, se eu estou no imposto presumido, no real do varejo, tem essas alíquotas de impostos. Aqui foi usado uma média, aqui nem é mais baixa nem é mais alta, e eu cheguei num preço do consumidor aqui, R$30,13 no meu exemplo, beleza? Então, olha só, com isso, então eu vou preenchendo os campinhos que são amarelos e vou chegando na composição do preço. Mas agora, beleza, será que essa margem aqui é uma margem ideal para mim ou não? Como é que eu vou descobrir isso? Eu tenho que saber o quanto eu vendo, né? E a gente vai para essa outra planilha aqui, o quanto é o meu volume de vendas e o quanto eu vou ter de outros custos para verificar se o meu resultado fecha, tá? Então aqui eu tenho uma proposição assim, de vender parcialmente em atacado e varejo, pode ser alterada aqui, né? Então, por exemplo, eu vou dizer que eu vendo 80% no atacado e meu varejo aqui, meu e-commerce aqui vai ser 20%. Né? E aqui eu propus umas quantidades de venda aqui, né? Eu vou começar a vender 100 e vou ir dobrando mais 100 ali até chegar no final do ano ali vendendo 1.200. Legal. Então aqui eu vou entrar com outras despesas, certo? Aqui ele já calculou impostos, custo do produto, frete, comissões, né? Até a margem bruta, né? Baseado naquelas premissas da outra planilha. E aqui então eu vou colocar outras coisas, por exemplo, Prolabore, eu vou ter um salário? Não, a partir do meio do ano, a partir de agosto eu vou começar a ter um salário de R$2.000, né? Então eu posso colocar um valor aqui, dá para usar o copiar e colar, né? Coloquei aqui despesas administrativas, então se eu tenho aluguel, se eu tenho energia elétrica, que despesas que eu tenho aqui, despesas administrativas, não, o aluguel está embaixo aqui. Então, se eu tenho um contador, o que são as despesas que eu tenho para deixar o negócio no ar aqui, telefone, internet, enfim. Eu vou colocar, por exemplo, eu tenho R$1.500 aqui por mês que eu tenho despesas aqui, né? Vou colar aqui os valores. Eu tenho, eu pago aluguel, R$900, quem dera, né, pessoal? Então aqui, beleza, e outros aqui eu vou ter outras despesinhas aqui, eu vou ter R$1.000 aqui de outras despesas, outras coisas que eu não sei, tá? Então você tem que pensar nos seus custos aqui. A ideia, o local não é importante no momento, mais para ver que outros custos que eu vou ter aqui dentro, né? Lembrando que o custo dos materiais para fazer os produtos, né, eles já estão compostos aqui, ó. Então já tem essa linha custo dos produtos que já está aqui. No meu caso, o frete já está aqui, que é o frete que eu pago e não o frete que eu cobro. Nesse caso, se eu cobro frete, eu não preciso me preocupar com o frete agora, né? E aqui, então, ó, no final, você vai conseguir ver o resultado, que é quanto está sobrando no final dessa continha, né? Então, eu estou vendo aqui que quando eu estou vendendo pouco, 100, 200, 300, 400, eu estou ficando negativo, eu estou devendo. E aqui depois começa a estabilizar a questão. Então, eu posso começar no início no prejuízo? Se eu tenho capital para conseguir fazer isso, posso, né? Então aqui eu consigo ver que quando eu começar a vender a partir de 500 itens, eu já começo a estar com resultado positivo. Então, 500 itens é uma meta muito arrojada ou não? Se ela é muito arrojada, talvez eu tenha que repensar. Se ela é uma meta que para mim parece simples de chegar, podemos ficar com esse preço.
tá bom? Agora, nós vamos para o outro lado, para a visão do marketing, tá? O pessoal do marketing não ficar bravo comigo, tá? Então, assim, ó, quando aqui eu fiz uma composição baseada nos custos, nas margens, nas coisas que tudo que eu tenho que pagar, que eu sou obrigado a colocar aqui dentro. Agora o marketing traz uma outra proposição que é o valor percebido pelo produto, certo? E aí tem literatura para isso, enfim, não vamos entrar nesse caso. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço uma visão de marketing dentro dessa planilha, definindo o preço final e não calculando o preço final, tá? Então aqui na planilha eu posso ver aqui, o preço consumidor está R$ 30,13, mas o preço percebido é um produto muito bom, né? O cliente vai achar, a gente fez pesquisa, o cliente acha ridiculamente barato esse valor, não faz sentido. Eu vou cobrar R$ 49,90. Tá? Por causa que é o valor que o cliente percebe, que ele vê valor nesse produto, que faz sentido para ele. Então, como é que eu faço aqui? Ó? Se vocês forem ver aqui, ó, eu tenho uma fórmula aqui, que é a composição disso aqui. Eu não quero perder essa fórmula. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu seleciono aqui o preço do consumidor, tá? Eu vou vir aqui em dados. Tem essa opção aqui, ó, teste de hipóteses. Eu venho aqui e seleciono essa opção atingir meta, tá? Então esse atingir meta, ele vai fazer com que o valor chegue, mesmo que continue sendo uma fórmula, ele vai colocar o valor que eu quero. Então eu vou dizer que eu quero vender a R$ 49,90, tá? E aqui, ó, isso aqui é a pegadinha, alternando a célula. Que célula vai ser alterada para que esse número chegue em R$ 49,90? Então eu quero alterar a margem unitária, que é o que eu estou ganhando ali do pila, né? Então eu venho aqui, clico em OK, certo? Vocês podem ver que ele alterou aqui a minha margem e chegou nos R$ 49,90. Legal, né? Então eu venho aqui e dou um OK agora e ele aplicou R$ 49,90, recalculou que margem que eu preciso ter para chegar nos R$ 49,90. Maravilha? Então, claro que isso aqui já impactou nas minhas projeções aqui, os números já mudaram para frente, aqui eu tenho um gráfico para me ajudar como é que está minha receita, como é que está meu resultado aqui, como é que está andando. Enfim, então aqui eu consigo compor o preço aqui e espero que tenha sido produtivo para vocês e qualquer dúvida, conte com ele pleno. Valeu!